Boa noite. Você acompanha a partir de agora as principais notícias do Senado nesta quinta-feira. Os senadores se revezaram na tribuna do plenário nesta quinta. Eles buscam uma saída para a crise política instalada a partir das revelações de gravações envolvendo o presidente Michel Temer. A realização de eleições a partir da renúncia do presidente Temer foi defendida por vários senadores. Nós temos que construir um caminho, temos que ir para as eleições e discutir um projeto de nação. Que o PSDB apresente o seu projeto, que o PDT apresente o seu, que o DEM, que o PP, que o PT. Assim é a democracia. A saída é eleições diretas. E aí essas eleições diretas, do ponto de vista constitucional, elas têm todo o amparo. Primeiro, se o presidente renunciar, é convocação de eleição direta já. E se ele não renunciar, nós fazemos uma mudança à Constituição. Outros senadores cobraram mais velocidade do judiciário como forma de ajudar o país a superar a crise política. E o apelo que eu faço agora, porque é o caminho mais perto, mais rápido e seguro para essa solução, seria que o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Gilmar Mendes, convocasse uma sessão extraordinária para julgamento imediatamente da chapa Dilma Temer. Está marcado para o dia 6. Do dia 18 hoje ao dia 6 é um século com essa situação que nós estamos enfrentando agora no Brasil. Eu dirijo daqui dessa tribuna do Senado um apelo à presidente Carmen Lúcia. Se hoje é o caso de votar a prisão ou não de Aécio, que se tome essa decisão. E se o juiz Sérgio Moro, que vacila há tanto tempo, se tem que mandar prender Lula, que prenda Lula. Que se prenda todos os criminosos do Brasil. Preservar o sistema democrático foi a preocupação manifestada por muitos parlamentares diante do clima de instabilidade política no Brasil. A tarefa principal é garantir a democracia. Eu temo pela democracia. Uma saída imediata para essa crise política, porque em toda situação, sempre o sistema democrático é o melhor sistema. Representantes da Rede e do PSOL deram entrada na tarde de hoje ao pedido de cassação do mandato do senador Aécio Neves no Conselho de Ética do Senado. O pedido é baseado na denúncia de que o senador teria pedido R$2 milhões ao dono da JBS para pagar sua defesa na Operação Lava Jato. A reivindicação do nosso partido da sustentabilidade pela perda do mandato. Mas para que o processo possa ser aberto, o Conselho de Ética precisa ser instalado. O caso é idêntico ao do Delcídio Amaral. Eu creio que o Senado Federal, que não instalou ainda o Conselho de Ética, deveria fazê-lo para ser apreciado no Conselho de Ética e posteriormente no plenário do Senado. Em nota, Aécio Neves diz que irá se dedicar a provar a sua inocência e de seus familiares e que o tempo permitirá aos brasileiros conhecer a verdade dos fatos. O senador se licenciou do cargo de presidente do PSDB e indicou o senador Tasso Gereissati para assumir interinamente a presidência do partido. Os senadores fizeram sugestão do nome do senador Tasso dentre os 7 vice-presidentes que o partido tem na sua estrutura. E, obviamente, o senador Tasso reúne todas as condições e teve o apoio do deputado Carlos Sampaio, também do líder dos deputados federais do PSDB, para que pudesse ocupar essa posição agora nessa fase de interinidade. O senador Zezé Perrella também foi citado na delação da JBS. O dinheiro que teria sido pedido por Aécio Neves ao dono da JBS teria sido depositado na conta de uma empresa de Zezé Perrella. No Facebook, ele negou as acusações. Eu quero dizer para vocês que me conhecem, e aqueles também que não me conhecem, que eu nunca falei com o senhor Wesley Batista, dono da Friboi, não conheço ninguém ligado a esse grupo, nunca recebi, seja de maneira oficial ou extraoficial, R$1 sequer dessa referida empresa. O sigilo das minhas empresas citadas, dos meus filhos, estão absolutamente à disposição da Justiça, onde se ficará comprovado que eu não tenho nada a ver com essa história. Eu nunca estive em Lava Jato e nunca estarei.
A Comissão de Infraestrutura do Senado está em Rondônia para debater a situação de 3 rodovias que cortam o estado. A repórter Sabrina Mâncio tem mais informações. A Comissão de Infraestrutura do Senado se reúne nesta quinta-noite na Prefeitura Municipal de Vilhena, em Rondônia, para discutir a situação de 3 BRs que cortam os estados de Rondônia e Mato Grosso. Durante todo o dia, uma comitiva percorreu trechos dessas estradas. Devem participar da audiência pública os senadores Valdir Raupp e Wellington Fagundes e representantes do Governo do Estado de Rondônia, do Departamento de Estradas de Rodagem de Rondônia, do Ministério dos Transportes e do DENIT. E nessa sexta tem uma audiência pública em Juína, no Mato Grosso, para discutir a situação dessas BRs por lá também. A segurança do espaço aéreo e a vigilância das fronteiras de terra e mar, do ponto de vista da FAB, foram temas de audiência pública na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Apesar da importância estratégica para a soberania do país, os participantes foram surpreendidos pelos dados apresentados. Mesmo com a compra de novos caças para substituir os modelos em uso há várias décadas, o Brasil reclama mais investimentos em segurança do espaço e defesa aérea. Para o brigadeiro Nivaldo Rossato, o novo satélite recém-colocado em órbita precisa ser complementado por outros investimentos num setor em que a inovação tecnológica é preponderante. Nós, como brasileiros, temos que fechar toda essa região de fronteira. E para fazer isso, nós temos que ter o recurso adequado, temos que ter os meios e para esses meios funcionarem os nossos recursos financeiros nós precisamos ter para que eles consigam voar. Com território e população muito menores e sob uma crise econômica mais grave que a nossa, a Argentina manteve um orçamento setorial 12 vezes maior que o brasileiro. Um país continental como esse nosso não pode prescindir de tratar todas as atividades ligadas à aeronáutica de uma maneira diferenciada. É uma questão de soberania nacional, é uma questão de avanço no campo da ciência, da tecnologia, de nós termos acesso a essas novas tecnologias e desenvolvermos aquelas que nós já possuímos para que o Brasil esteja pelo menos, e assim podendo ser, um país que esteja equiparado aos seus congêneres. E a denúncia contra o presidente Michel Temer também repercutiu fora do plenário. Um pouco depois das 4 da tarde, o presidente Michel Temer falou em rede nacional. Não renunciarei. Sei o que fiz e sei da correção dos meus atos. O presidente disse que não autorizou pagamentos e lembrou de toda a sua carreira pública. Ele falou que o Brasil está se recuperando da crise. Ele também defendeu as reformas que está propondo e que estão no Congresso Nacional. Os indicadores de queda da inflação, os números de retorno ao crescimento da economia e os dados de geração de empregos criaram esperança de dias melhores. São 2 grandes reformas que ainda dependem do Congresso. A trabalhista, que já está no Senado, e a da Previdência, que ainda espera votação no plenário da Câmara. A oposição acredita que as reformas não têm fôlego para serem votadas. O que há de mais positivo nisso tudo é que a reforma da Previdência Trabalhista não passarão. O próprio relator já disse, com essa crise institucional, não tem condição nenhuma de colocar em votação uma reforma trabalhista e ele pediu para retirar de pauta. Não há condições no Congresso Nacional para discutir reformas que subtraem alguns direitos adquiridos de trabalhadores brasileiros, de aposentados brasileiros. Com que autoridade política e moral o governo atual vai promover reformas no país? Não admitiremos que nenhuma votação ocorra, seja no Senado, seja na Câmara, enquanto perdurar o governo do senhor Michel Temer. Além da dúvida sobre o futuro das reformas, também está em jogo o futuro do próprio governo. Com os documentos apresentados na tarde desta quinta-feira, já são 6 pedidos de impeachment lá na Câmara. O último deles foi apoiado por várias personalidades e 8 partidos da oposição.
Mesmo com o pedido, os parlamentares acreditam que o governo já não se sustenta. O que nós queremos e desejamos é o que o Brasil inteiro quer. Que o presidente saia da cadeira, que o presidente renuncie, que o presidente seja afastado, porque eu não creio que o Brasil suportará vários meses num processo de impeachment. No momento em que ele resolve desafiar a crise, não existe outro instrumento que não seja, a partir de agora, trabalhar o processo de afastamento do presidente da República. Até à noite, 8 pedidos de impeachment haviam sido formalizados na Secretaria-Geral da Mesa. Você terá outras notícias a qualquer momento na nossa programação e também na página da TV Senado na internet. Muito obrigada pela companhia, uma ótima noite e até amanhã.